se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Deus Santo, nós te exaltamos, porque reconhecemos, ó Deus, a grandiosidade do Senhor. Como a tua palavra diz, o Senhor é grande em toda a terra. O teu nome é elevado, exaltado em toda a terra. O Senhor que criou todas as coisas. E nós, ó Deus, nos achegamos diante de ti nessa noite, reconhecendo que somos fracos, que somos pequenos. Ó Deus, não somos capazes realmente de vencer as lutas, os inimigos que estão ao nosso redor. Mas nós agradecemos e exaltamos, louvamos o Senhor nessa noite, porque o Senhor é um Deus grande. O Senhor nos dá a vitória. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é o Rei que conquistou a vitória para o seu povo. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Por isso a nossa vitória está garantida e somos mais do que vencedores. Não pela nossa força propriamente, mas pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, pelo seu braço forte. Então, ó Deus, recebe a nossa adoração nessa noite, recebe o louvor do teu povo e declara nessa hora que até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós somos gratos, somos alegres. Continua derramando a tua paz sobre nós, fortalecendo, ó Pai, a nossa fé, animando o nosso coração, nos dando alegria nesse momento de culto ao Senhor, e o Senhor possa se agradar de nós neste lugar. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Dá-nos a tua bênção e continua, Deus, falando aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos em João 8, os versos 26 a 32, diz o seguinte: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo.
Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, no capítulo 13, os versos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E ainda, capítulo 15, versos 6 a 14. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto será glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o discipulado, chamado para sermos discípulos de Jesus. Nós, algumas semanas atrás, falamos desse assunto, e hoje eu gostaria de fazer uma nova reflexão aí sobre este tema, que tem sido algo que tem estado no meu coração nesses dias, e eu queria trazer isso como um complemento, um adendo daquilo que nós falamos na outra oportunidade. E a primeira coisa que eu queria dizer, que ser discípulo é viver com a consciência do nosso compromisso com Cristo, ou seja, nós precisamos permanecer nele, permanecer em Cristo. Nós temos uma relação com Jesus. Desde que nós ouvimos a pregação do Evangelho, até o momento em que nós nos batizamos na igreja, está sendo gerada em nós uma nova vida, e nessa nova vida nós estamos entendendo a cada momento, a cada passo da nossa jornada nessa nova vida, que a nossa nova vida está em Jesus, está nesse relacionamento com Jesus. Então a nova vida depende dessa consciência de que nós precisamos ter um compromisso com Cristo. Agora, pense num instante no seguinte cenário. Inclusive, num desses textos nós lemos, se você continuar lendo ali, a passagem vai dizer exatamente isso que eu vou falar aqui agora. Imagine que nós estamos num tempo em que há uma perseguição terrível contra a igreja, contra o povo de Deus. Jesus diz numa dessas passagens que por causa do seu nome, os discípulos seriam perseguidos, eles sofreriam tremendamente por causa do seu nome. Porque o mundo não o conheceu, o mundo não conhecia o Pai que o enviou, não o conhecia, e por isso ia tratar mal os seus discípulos. Agora imagine, forme esse cenário aí na sua mente, de que nós estamos debaixo dessa perseguição, de que aquele homem da iniquidade, que Paulo fala que Deus ainda está detendo, segurando o seu aparecimento,
Mas aí Deus agora retira essa segurança, né, contra este homem, e ele aparece, e surge o homem da iniquidade, e chega o fim dos tempos, e uma perseguição recai sobre a igreja do Senhor. Nós não podemos andar com liberdade mais na rua, nós não podemos fazer as nossas coisas, você não pode trabalhar se você se declarar cristão, você não pode ter acesso a nada se você se declarar cristão, o mundo está em guerra contra você, você tem que fugir, não pode ter a sua casa mais onde você mora, não pode ter seus negócios, não pode ter seu emprego, não pode cuidar da sua família no conforto do seu lar como você vive hoje, talvez você tenha que viver escondido no mato. Os discípulos viveram coisas assim. Paulo foi perseguido, teve que descer por uma muralha num cesto, foi apedrejado, teve naufrágios, perseguições, açoites, prisões. Então imagine que você está num cenário desse. Você mantém firme o seu compromisso com Jesus? Faz diferença você ser um servo de Jesus nesse momento? A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, para a nossa vida como discípulos é entender que nós estamos numa relação, num compromisso verdadeiro, real, profundo, sólido, concreto com Cristo. É isso que dá o sentido para a nossa vida. As pessoas acham que estão num compromisso com Cristo, estão numa relação com Deus, para elas serem o que elas querem, para elas viverem da maneira que querem, que desejam, que aspiram. E nós temos que entender que não é por aí. É o nosso compromisso com Jesus que define a vida que nós vamos viver. Então, veja bem. Ser discípulo é ter Jesus como o mestre. É essa consciência que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós somos discípulos. Nós andamos atrás do Senhor, nós andamos nos passos do Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor e o Mestre. Vocês me chamam assim e fazem bem, porque de fato eu sou. É também viver uma nova vida pelo poder do Senhor. É saber que nós estamos ligados espiritualmente a Cristo pela fé, nós recebemos o seu Espírito, e por este Espírito nós somos fortalecidos diariamente para viver guardando os seus ensinamentos. Então, aqui nós queremos resumir, né, e definir o que é ser um discípulo de Jesus, e para você também pensar se você tem vivido exatamente dessa forma, com uma consciência de que tem um compromisso com Jesus, com uma noção de Jesus como o mestre da sua vida, da sua história, e vivendo uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. Mas eu queria ainda seguir e falar alguns princípios que vêm a partir dessa definição que nós temos de discipulado. Quais são os princípios, então, que formam a nossa caminhada como discípulos do Senhor? Irmãos, nós, então, como discípulos, precisamos pensar o seguinte: em primeiro lugar, eu já disse aqui, somos chamados a crescer e transformar continuamente. Nós precisamos estar crescendo, nós precisamos estar avançando, nós precisamos estar amadurecendo. Então não faz sentido um crente cuja vida está estagnada, paralisada, no mesmo lugar. Nós precisamos desse desenvolvimento. E eu estou dizendo isso porque eu gostaria que você pensasse muito seriamente nisso, qual é o nível do seu desenvolvimento, se você tem visto coisas novas na sua vida, né? Às vezes nós estamos na igreja há muitos anos, e quando nós já estamos lá há décadas dentro da igreja, se você olhar para trás, você não mudou nada além do dia que você se converteu, né? E falou assim, eu creio em Jesus como meu Salvador, mas sua vida familiar é igual ao do seu vizinho que não é crente, ou como disse o pastor Arthur aquele dia aqui, né? Talvez tenha o vizinho que não é crente, vive uma vida familiar melhor que a sua, e você não teve um progresso. Você não pode dizer, essa semana aconteceu uma mudança na minha vida, essa semana eu busquei mais a Deus, essa semana a minha oração já começou a ser diferente, essa semana eu comecei a disciplinar naquela área que eu tenho um pecado e estou vencendo, nessa semana eu me comprometi com um trabalho, nessa semana eu quis agora realmente servir a Deus, colocar minha vida no serviço do Senhor, me apresentar para fazer alguma coisa, essa semana eu decidi que eu tenho que evangelizar alguém. Então não há um progresso, não há um desenvolvimento. Nós precisamos entender que o chamado do Senhor é para que nós comecemos a desenvolver como Ele. Também entender a relação que há entre a fé e os frutos, como nós dissemos aqui, estávamos falando, né? Tiago, eu estava citando isso, diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E Tiago faz uma pergunta que é a seguinte: me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé.
E a gente olha essa passagem, observa o seguinte, pensa comigo nisso. Às vezes a gente olha para essa passagem, esse desafio de Tiago, e mostra a sua fé sem obras. E a gente fica achando que a pessoa vai chegar e falar assim, minha fé aqui. Mas essa pergunta, na verdade, é uma pergunta para jogar a pessoa numa reflexão de que não tem jeito. É uma pergunta simplesmente retórica. Me mostra a sua fé sem obras. Como é que você vai fazer isso? Como você vai me mostrar uma fé sem obras? Vai tirar uma foto dela? Não tem. Ele diz, porém, eu, com as obras que eu faço por causa da minha fé, eu te mostro a minha fé. Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis, inclusive com os frutos maus dos falsos mestres. Nós precisamos ter isso, irmãos. A nossa vida precisa frutificar. Nós precisamos ter resultados da nossa vida com Deus, do nosso crescimento com o Senhor. A fé deve desencadear em obras. Veja como Jesus fala do juízo final. Olha para o juízo final. Jesus disse, lá na sua ilustração, né, desse momento derradeiro, no seu sermão profético, ele ilustra o juízo final com uma espécie de uma parábola, dizendo, quando eu vier no final dos tempos, vou colocar as ovelhas à minha direita e os cabritos à esquerda. E vou dizer às ovelhas, vinde benditos meu Pai, para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, ou de antes da fundação do mundo, e vocês vão poder entrar na glória do Senhor e tal. Mas por que eles vão entrar? Qual é o critério que Jesus vai apresentar? Porque eu tive fome, me deste de comer. Eu estava nu, me vestiste. Estava preso, fostes ver-me. Então, Jesus está falando de fé ou de obras? Mas é salvo pelas obras? Não. Ele está dizendo de uma fé que produz frutos. Ser discípulo de Jesus é ter uma vida que frutifica. Também é ter Cristo como modelo da nossa vida, o modelo da nossa maturidade em todos os sentidos. Nós precisamos estar olhando para Jesus, buscando o seu exemplo para nós. A prática daquilo que Jesus ensinou é a chave para nós chegarmos a viver cada dia mais parecidos com Ele. Então nós precisamos estar crescendo com o Senhor, aprendendo de Jesus, colocando em prática o que Jesus nos diz. Guarde isso, meu irmão. Tudo que Jesus ensinou pode nos tornar pessoas melhores. Vamos dizer essa frase para gravar? Tudo que Jesus ensinou pode nos tornar pessoas melhores. Não é que pode no sentido de, talvez, pode se nós aplicarmos, se nós vivermos. Se nós vivermos aquilo que Jesus ensinou, nós seremos pessoas novas, transformadas. Então nós vamos acreditar nisso. Mas isso tudo nos leva a algumas considerações que eu gostaria de observar com você. Primeiramente, existe uma tendência natural no mundo, né, na criação, à deterioração. As coisas estão piorando, tudo está morrendo. Todas as coisas estão enfrentando a queda de energia, o enfraquecimento em direção à morte. Inclusive, cada um de nós está aqui agora. E por causa disso, irmãos, nós precisamos do quê? Se nós entendemos que há uma tendência na criação para deterioração, nós precisamos também cultivar. Existe a necessidade, por causa do declínio e do enfraquecimento natural que há na criação, de cultivar o cultivo, o cuidado com alguma coisa, o trabalho para melhorar algo, para manter. Por exemplo, o cuidado com uma plantação. Lá na casa pastoral tem uma horta, né? Os irmãos já sabem, já conhecem lá, e nós temos lá hoje couve, taioba, pimentão. Essa semana eu já comi alguns pimentões da horta. Temos também ora pro nobis, que já é da época do Luciraldo. Acho que várias coisas dessas, né? A couve não, acho que o pimentão também não. Mas a taioba o ora pro nobis está lá. Mas o que acontece? A gente precisa ir lá, aguar. Tem um negócio que fala na Bíblia, né? Quando Deus fala que tratou ele chama Israel da vinha, né? A vinha do Senhor.
E ele fala que plantou a vinha no lugar selecionado, terra boa, frutífera, né? Terra produtiva, né? Boa. E ele sachou a terra. Sabe o que é sachar? A terra. Sabe, Lênin? Sachar. Eu acho que é isso, né? Aquele revirar da terra, né? A gente tem que ir lá de vez em quando, pegar aquela ferramenta e ficar mexendo a terra, revirando, que ela endurece. E aí começa a ficar muito ruim para a planta desenvolver. Tem que ir lá e quebrar aquela terra, fazer ela ficar mais fofa, amolecer. Irmãos, o que é que nós estamos falando aqui? Estamos falando de cultivar, de mexer para manter, fazer um trabalho para manter, para dar um desenvolvimento. Porque se eu não for lá agora, né, essa semana, e jogar água lá 2, 3 vezes na semana, 4, dependendo do calor que tiver, se eu não for lá e remexer essa terra, daqui uns dias vai morrer tudo. Vai estar tudo morto. E daí, pastor? E daí que você também é assim? E daí que a sua vida espiritual é desse jeito? Isso é só um fenômeno da natureza, um fenômeno que acontece em tudo, porque tudo está morrendo. E para nós recuperarmos nosso vigor é preciso de trabalho, é preciso de cultivo, é preciso de um esforço, de um cuidado com a nossa vida. Se você não cuida do seu desenvolvimento espiritual, se você não se põe em trabalho, em disciplina, em um compromisso, em um comprometimento, em uma vida devocional constante, se você não faz isso, meu irmão, você vai acabar arrastado para a morte. A vida espiritual, eu já disse aqui numa ocasião, ela não é como um elevador, né, para a gente subir um prédio. E a gente chega no elevador, igual os irmãos, né, que chegam aqui no elevador da igreja e entram ali, aperta o botão, sobe, está lá em cima, pronto, acabou. A vida espiritual é uma escada, ela não é instantânea. Você vai desenvolver pouco a pouco, com esforço, subindo cada degrau, né, mantendo uma vida disciplinada, de busca pelo Senhor, realmente de desejar crescer, de mudar tendências ruins da sua carne, pecaminosas do seu coração, e você vai precisar lutar contra isso. Você tem que vencer os maus hábitos. Por exemplo, Paulo diz lá em Efésios, que aqueles que roubavam, não roubem mais. Antes, trabalhe, produzindo, né, com as suas próprias mãos, para ter com que se sustentar e também ajudar os que estão necessitados. Agora imagine uma pessoa que roubava, um ladrão, se convertendo e tendo que mudar de vida. E era um ladrão, uma pessoa que invadia uma casa ou parava pessoas na rua para tomar ali e fazer dinheiro com as coisas dos outros, né? Com roubo. E agora ele tem que parar de roubar, arrumar um serviço, assinar uma carteira e começar a trabalhar. É um esforço. Ele diz, quem mentia, não minta mais, mas fale a verdade com o seu próximo. Então, se você vivia uma vida de mentira, enganos, agora você tem que cortar esse hábito e começar a falar a verdade com as pessoas. Isso é verdadeiro com você mesmo. Aquele que vivia irado, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo. E você que andava nervoso, irava, agora tem que dominar o seu coração, tranquilizar a sua alma, buscar o poder do Espírito Santo, buscar o Senhor para te ajudar a vencer isso, essa tendência pecaminosa do seu coração. Então, meus irmãos, nós precisamos desse cultivo, nós precisamos avançar, nós precisamos desenvolver. Ninguém vai ficar forte, fisicamente falando, se ficar deitado no sofá. Já viu uma pessoa que é musculosa, forte, na academia? É lógico que tem alguns que são bomba, né? Mas não estou falando disso, né? Não existe a bomba espiritual, né? Existe. A pessoa ela está indo ali, fazendo exercício. Imagina se chegar uma pessoa forte dessa e falar assim, conta para nós o segredo de você ter ficado com um corpo forte, né? Disposto, condicionamento físico bom, energia para trabalhar. Qual que é o segredo? Não, é porque eu durmo em média 12 a 14 horas por dia, e na hora que eu estou acordado, eu deito no sofá e fico vendo filmes a tarde inteira. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Crescer barriga? O que mais? Os músculos vão atrofiar, vai acabar, a massa magra, sumir. O condicionamento físico das pessoas, subiu uma escadinha,
Não é? Meus irmãos, para nós desenvolvermos, isso é um fenômeno natural. Tudo precisa de esforço. Nós hoje enfrentamos dentro da igreja, e eu sinto isso, na nossa geração, uma ausência de transformação prática na vida cristã. Eu ouvi isso já há muitos anos, lá no começo do meu ministério, ouvindo uma pregação do reverendo Mauro Meister, em que ele falava sobre família e dizia algo que eu acabei de dizer aqui no começo, falando que a grande dificuldade das famílias cristãs hoje é que não há praticamente diferença entre a maneira que um cristão vive na sua vida familiar e um ímpio. Isso quer dizer o quê? Não há transformação prática, não há mudanças na nossa vida, está ausente uma mudança de vida na vida dos cristãos. E isso pode indicar vários problemas, desde um cristianismo nominal, ou seja, um cristianismo falso, só de nome, da boca para fora, que a pessoa, como dizia antigamente, ela não foi convertida, mas sim convencida, e ela realmente não experimentou o poder do Espírito Santo na sua vida, ela não experimentou uma mudança verdadeira no seu coração, os seus afetos não foram transformados, a sua alma não foi tocada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus não entrou na sua vida, e ela não consegue desejar as coisas santas, as coisas de Deus, ela não consegue pensar com uma mente nova. Isso, a falta de frutos pode ir desde essa situação de um cristianismo nominal, um cristianismo falso, até mesmo a outros fenômenos menos graves, mas ainda assim graves, como, por exemplo, um discipulado teórico, ou um ateísmo prático, como alguns outros dizem. É quando nós declaramos as coisas certas, sabemos as coisas certas, mas na prática nós ainda não estamos colocando, não estamos fazendo esse cultivo, não estamos pagando o preço, não estamos nos esforçando, não estamos trabalhando em prol de Cristo, não estamos vendo Jesus como o Senhor da nossa vida, aquele que nós estamos seguindo dia a dia e que nós precisamos imitar. Nós somente damos tchau para Jesus de longe e continuamos vendo a nossa vida do mesmo jeito. Também pode ser, não só um falso cristianismo ou um discipulado teórico, mas um discipulado incompleto. Quando nós não recebemos a instrução necessária no começo da nossa jornada como cristãos para entender o que nós precisamos fazer. Nós fomos simplesmente levados à pregação do Evangelho, cremos e ficou assim. E essa falha é da igreja. Porque nós não fomos formados, talvez, como discípulos, não estamos ajudando os outros que estão chegando, ninguém está se formando como um discípulo. E a ordem de Jesus não foi, ide, evangelizai e vão embora. A ordem de Jesus foi, ide, fazei discípulos. De que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é essa obra pontual que nós fazemos, pregar o Evangelho, ajudar as pessoas a entenderem a fé que há em Jesus, a salvação que há em Jesus pela nossa fé nele, e a partir daí ele diz, não só batizando, mas também ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como é que nós estamos fazendo isso? Então, como nós vamos mudar isso, irmãos? Deixa eu concluir dizendo isso. Nós precisamos ter claramente a consciência de que o nosso compromisso com Jesus, ele é não só para declarações de fé, mas também para atitudes, para viver na prática. Nós precisamos praticar, nós precisamos mudar. Eu gostaria que você saísse daqui hoje consciente de que o chamado de Jesus para você é para que você viva um compromisso verdadeiro que leve a fazer mudanças na sua vida. A partir daqui. Também nós temos que, para mudar essa tendência, né, de um discipulado sem transformação, nós precisamos compreender o chamado do Senhor para o nosso crescimento no conhecimento de Jesus e do seu ensino. Nós precisamos aprender mais de Jesus. Nós precisamos aprender mais da palavra de Jesus. Nós precisamos ter mais comunhão com Cristo. Nós precisamos estudar mais as Escrituras. Nós precisamos aprofundar no conhecimento das Escrituras.
Não só conhecê-la, mas conhecê-la mais profundamente. Conhecê-la a ponto dela criar raízes em nós. O Salmo 1, os irmãos se lembram? Ele diz que o homem justo, o bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, dia e noite. Essa palavra meditar, irmãos, ela significa literalmente, ela aparece várias vezes na Bíblia com um sentido que é ruminar, resmungar, murmurar. Esse é o sentido da palavra meditar que está ali no Salmo 1. Já viu uma pessoa murmurando, resmungando? Não é assim? Está com uma coisa correndo na sua mente o tempo inteiro. Não para. Tem um programa rodando aqui. O boi ruminando, já viu? O que ele faz? Ele come o capim. E aí ele mastiga esse capim. Ele volta e continua mastigando de novo. Isso é ruminar. É ficar ali com aquilo, mastigando, e volta lá para dentro de novo, e volta, e come, mastiga. Irmãos, o texto está falando, né, o Salmo 1 está dizendo, você precisa ruminar a palavra de Deus. Ele medita, ele come, ele resmunga, ele murmura, ele rumina essa palavra dia e noite. Eu tenho pensado nesse texto da seguinte forma. A gente olha aí uma floresta, né, plantada. Aqui a usina vai fazer um reflorestamento, pega uma área e joga lá as mudas, planta, né, as árvores lá, e você olha de longe aquela área recém-plantada e você não vê nada, porque as mudinhas estão lá bem pequenas, de longe você não vê. Elas estão lá, elas estão plantadas, mas você não vê ainda. E se for árvore que dá frutos, ela não tem frutos, ela não tem nada, mas elas estão ali. Agora, com o passar dos anos, elas vão crescendo, e chega um ponto que você está de longe, você vê aquela floresta grande, formada, árvores grandes, dando sombra, com frutos que podem saciar. E esses princípios na vida cristã são assim. Você começa a absorver o ensinamento da palavra de Deus, você começa a assimilar o ensinamento da palavra de Deus, e você vai buscando mais isso, e você vai pensando mais nisso, e você vai tentando viver mais isso, você vai tentando colocar isso em prática na sua vida mais vezes, e lá no começo, aquilo, você tem que toda hora estar pensando naquilo, porque aquilo ali está pequeno, você tem que ir lá visitar para ver se está lá, e você não tem fruto ainda, mas chega uma hora que você já vê de longe, deu fruto, está grande, já está enraizado na sua vida. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos chamados para crescer no conhecimento do Senhor e do seu ensinamento para nós. E por último, nós precisamos ter a disposição do serviço e do engajamento na obra de Cristo. Entender que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados ao serviço, ao engajamento na sua obra, a viver na igreja, a exercer os nossos dons, a estreitar a comunhão uns com os outros, a servir os nossos irmãos. Então eu pergunto, você tem essa disposição hoje de servir?